Nesta semana, fomos conhecer um pouco do método Chiron, intervenções assistidas por equinos. Esse método consiste em 3 alicerces, que são a aprendizagem vivencial, a etologia e o cavalo espelho mediador. Na oportunidade, conversamos com a idealizadora desse método, a Nathalie, que é uma francesa que acaba de chegar diretamente de Portugal e está hospedada no Rancho do Encanto, localizado em Cebolas, distrito de Paraíba do Sul. Falamos também com a Adriana, que é a primeira aluna a estudar o método no Brasil. Nathalie nos explicou um pouco sobre em que consiste o método Chiron. Esse método nasceu há 15 anos agora, e é um método de intervenções assistidas por equinos muito diferente daquilo que as pessoas, no modo geral, conhecem, né? Principalmente no Brasil, onde existe a ecoterapia, onde montar a cavalo faz toda a diferença. No método Chiron e intervenções assistidas por cavalos, não se monta a cavalo. Todo o trabalho é feito pé no chão, o que vai nos permitir umas dinâmicas muito diferentes. E vai abranger um público muito diferente também que na ecoterapia. No caso aqui, vamos trabalhar, no caso da psicoterapia, com pessoas com problemas de saúde mental, como depressão, ansiedade, toxicodependência, por exemplo. No caso do coaching, com pessoas que precisam de ajuda para atingir alguns objetivos ou desenvolvimento pessoal. O que permite o trabalho no chão é uma colaboração muito mais profunda e muito mais genuína com o cavalo. E o que permite também que vamos poder trabalhar com grupos. Trabalhamos com casais, por exemplo, em terapia de casal, trabalhamos com famílias, em terapia familiar, trabalhamos com empresas, no caso de um coaching empresarial. E vamos trabalhar com uma faixa etária que vai dos mais pequenininhos até os mais velhos, né? Porque não tem essa problemática do ter que montar a cavalo. Então, o método vai buscar muito respostas do cavalo e a honestidade e o não julgamento do cavalo. Gostamos de trabalhar com cavalos em liberdade, como podem ver esses cavalos, porque um cavalo, na etologia, na sua etologia, é feliz e está bem se está em manada, em liberdade e com uma alimentação natural. E então, o interessante é quando trabalhamos com eles desta maneira, eles vão dar um retorno muito honesto e muito aguçado naquilo que as pessoas, nas problemáticas das pessoas, porque muitas vezes o ser humano não tem noção, não tem consciência do que há por trás da problemática. E o cavalo tem essa capacidade, através do seu corpo, através dos seus sentidos, de sentir qual é a verdade que está por trás. No consultório clássico, com o terapeuta, até pode a pessoa enganar-se ou tentar enganar o, o terapeuta. Aqui não é possível, porque o nosso co-terapeuta é o cavalo. E ele, a pessoa pode me dizer uma coisa, mas o cavalo vai esperar outra coisa. Então permite um trabalho muito mais profundo e muito mais genuíno. Entendi. E com toda essa sua experiência nesses anos já trabalhando com esse método, o que você traz para a gente de benefícios que você pode citar que o método proporciona? Bom, depende em que área, não é, está se trabalhando. Quando falamos de intervenções assistidas por equinos, é porque na realidade são 4 intervenções. Uma na área da saúde mental, em psicoterapia assistida por equinos, outra é em coaching, outra em desenvolvimento pessoal e outra ainda é uma quarta área que é a aprendizagem assistida por equinos, que mexe mais com monitores de equitação que dão aulas no cotidiano. É outra maneira de dar aulas sem se montar a cavalo. Então são muitos benefícios, vai depender muito de que tipo de público temos. Mas no método Chiron, o que eu trabalho muito é a relação e a conexão entre emoções e o corpo. Porque estamos numa sociedade muito desconectada dos nossos corpos. A juventude, então, nem se fala disto. Com esse mundo virtual, há uma cada vez mais dificuldade em conectar com as emoções, em aprender a vivenciar as emoções e o corpo também a poder se expressar. Então, para mim, o mais importante no método Chiron é isso, é permitir que a pessoa possa estar na sua totalidade, a nível físico, emocional, mental e até espiritual. Entendi. Adriana, quero saber de você agora um pouquinho do início dessa história, né? Como que você encontra a Nathalie e como que você decide trazer esse método aqui? Afinal de contas, a gente está aqui no Rancho e esse é o único local no Brasil referência do método, não é isso? Sim, isso mesmo.
Pesquisando na internet, eu achei a Nathalie no YouTube, através dos vídeos que ela fazia, das palavras-chave que eu colocava querendo trabalhar com coaching com cavalos. Então, entrei em contato com ela, passei por todo um processo seletivo, tanto em relação a como vivem os cavalos, quanto as minhas graduações, para poder estar apta a fazer o método Kiron. E ela adaptou um formato, na verdade, só existia lá em Portugal, na França, lá fora, mas no Brasil não existia. Então ela adaptou o formato para um formato híbrido para que possibilitasse que eu fizesse esse curso de 1 ano do método Kiron. E como ela estava te explicando dos benefícios que traz, inclusive para adolescentes, dentro do método Kiron eu trabalho com coaching com cavalos, com aprendizagem vivencial e também com a constelação pelo método Kiron. E com os adolescentes do projeto social Abraço de Pai, que é um trabalho voluntário que eu faço aqui, eu trabalho com eles mais voltado para essa questão da aprendizagem vivencial, né? Que é através da interação com os cavalos, os adolescentes precisam estar presentes, que é uma dificuldade muito grande que eles têm por causa desses estímulos todos que eles têm hoje em dia, né? Videogame, internet, Facebook, Instagram. Então isso traz o adolescente para uma capacidade maior de concentração que vai reverberar na escola, nos estudos, na forma dele de estudar, na forma de assimilar as coisas. Porque você trabalhando com o cavalo, a socialização, a interação que as crianças trabalham, né, durante essas vivências, essas experiências, isso tudo ajuda a criança a viver de uma outra forma diferente do que elas vivem quando elas estão soltas, né? Quando elas estão ou conectadas com algum jogo ou com mídias sociais. Então, isso traz muitos benefícios realmente para o adolescente, e o coaching com cavalos trabalha questões mais específicas, como a gente estava falando, essa parceria que a gente já tem promove uma conexão muito grande entre as pessoas e os cavalos. Eles são presas na cadeia alimentar, então assim, eles têm os sentidos muito aguçados, então são muito bons para trabalhar essas questões emocionais, espirituais, né? E o coaching também é trabalhado com essas dinâmicas no solo. A gente propõe atividades de acordo com as questões de cada um, desenvolvendo aquilo de forma que a pessoa tenha um resultado assertivo. Entendi. Vocês vão abrir novas turmas? Como que vai funcionar essa questão aqui está em Cebolas, né, Distrito de Paraíba do Sul? Sim, esse trabalho que eu faço com as crianças é um trabalho voluntário, mas eu já tenho trabalho, já atendo algumas pessoas do coaching com cavalos, que eu faço inclusive uma parte presencial com os cavalos e outra parte em consultório. Então é um trabalho conjunto e para adolescente. Então, assim, como a gente está terminando, eu estou terminando o módulo, né? Vou me formar esse ano. E aí eu vou começar a divulgar mais isso, mais essa questão para as pessoas de fora, né? Para trazer as pessoas para trabalharem aqui dentro da metodologia do Kiron. Entendi. É importante a gente falar que é a primeira aluna, né, Adriana? Primeira aluna, tenho muito orgulho de fazer parte disso, porque quando eu vi a Nathalie, eu olhei e falei, é isso que eu quero para mim, porque tem um olhar muito generoso para os cavalos, sabe? É uma forma de lidar com eles muito diferente, uma forma muito respeitosa, é uma forma muito amorosa, e eu acho que quando a gente trata bem os cavalos com essa amorosidade, a gente também trabalha na gente essa amorosidade, essa generosidade, esse olhar, né? Esse olhar de compaixão, como ela estava falando, que a gente anda muito desconectado. Então, o cavalo junta todos os nossos pedacinhos e deixa a gente mais inteiro. Entendi. Nathalie, quero falar um pouquinho sobre a sua passagem aqui por Cebolas, né, Paraíba do Sul, como que está sendo, e também para a gente finalizar um pouquinho sobre o livro. Sim, olha, é muito bom estar aqui. Faziam 17 anos que eu não estava no Brasil, já em tempo viajei bastante no Brasil e sempre gostei assim de sítios, né, do interior, como vocês dizem, né? E é um lugar, olha, esse Rancho do Encanto é um lugar encantador mesmo, com pessoas muito encantadoras e é muito bom. Achei outro dia, tive em Cebolas pela primeira vez e achei amoroso. A pracinha, o Museu Tiradentes, as pessoas muito agradáveis. É muito bom estar aqui, muito bom mesmo. Bacana. Pra gente finalizar, quero que você fale um pouquinho sobre o livro.
Livro em português, né, Nathalie? Sim, sim. Este é o primeiro livro e único que eu saiba, livro em português sobre intervenções assistidas por cavalos, não é? Que não é ecoterapia, sempre digo isso. Tem língua em Portugal de Portugal, mas deve ser muito bem aqui no Brasil. É um livro que na altura ficou importante. Também está traduzido para o inglês, tá? As duas versões, também em inglês. Foi importante para mim lançar isso e tentar escrever um livro que seja tanto para um público de profissionais, que também para um público que não soubesse absolutamente nada sobre esse tema. E eu acho que o livro consegue mesmo, atinge bem esse objetivo, pelo menos é o retorno que eu tive. Então, pronto, para quem quer conhecer melhor o método Chiron e as intervenções assistidas por cavalos, é também uma maneira de poder conhecer melhor e compreender melhor como funciona, porque esta história de não montar cavalos, para a maioria das pessoas é, oh, então se não montam, o que é que fazem com cavalos? E há tantas coisas para fazer com os cavalos, são os montar mesmo. E como que faz para adquirir o livro? Como? Como faz para adquirir, para comprar? Olha, entrar em contato com a Adriana ou comigo, mas acho que através da Adriana tá tudo bem, podemos. Agora tem a versão digital, então tá. Agora eu vim conhecer um pouquinho na prática como funciona esse método. Fala pra gente, Nathalie, um pouco do que nós vamos praticar aqui agora. Então, Tátila, vamos te lançar um pequeno desafio. Você topa? Sim. Ótimo, corajosa, muito corajosa. Vamos fazer, então, a gente não se conhece, né? Não é como o caso de uma terapia, não é? Que as pessoas se conhecem. Vamos fazer um pequeno trabalho de liderança pessoal para trabalhar um pouco a tua confiança em ti. Você já nos diz que não sabe nada de cavalo, então vai ser um grande desafio para você. E o exercício vai ser apanhar a Brenda, pegar nela por o cabeção e fazer esse pequeno trajeto e vamos ver como que você se sente em termos de capacidade de liderança, de encontrar estratégias. É um trabalho de coaching e de desenvolvimento pessoal que vamos fazer. Bora lá então, gente, acompanhar. Bom, acabamos de finalizar meu exercício, estamos aqui com a Brenda, né? E quero saber a sua conclusão, né, desse exercício que eu pratiquei aqui agora. Bom, a conclusão não é minha. Primeiro quer saber como que você se sentiu, né? Fazer isso. Bom, então, para você e para quem está assistindo a gente, eu achei bastante interessante porque, além de simples, né, é uma coisa que te coloca para pensar, porque você pega uma situação que você não está acostumada, primeiramente. Depois, você não tem domínio ali do cavalo total. Então, você tem que entrar em uma comunicação com ele, e que para mim é uma coisa que eu não tenho costume, e fazer com que ele te entenda que você tem que fazer aquele percurso ali. E é interessante isso, porque não adianta forçar, não adianta puxar ele que ele não vai. Você tem que se comunicar realmente. É uma estratégia, igual ali na hora de passar ali. Como que eu vou passar sem derrubar? Né? Eu quis colocar ele de frente para mim e vim puxando como se eu estivesse olhando para ele vir reto. Então é muito interessante. Sim, é exatamente isso que nós vimos, não é, Adriana? No início, não é? Obviamente, é a primeira vez, pegou um cavalo a primeira vez, tem que percorrer isso. Você ficou ali encalhada, né? Um momento, meu Deus, onde que eu vou? Ele parou, gente, vocês viram, né? Ele não queria sair. Imagina, você não entrou em pânico. Um momento assim que não foi fácil, mas você depois, com a nossa ajuda também, respirou, acalmou, conseguiu continuar. E o que achei muito interessante é a sua capacidade, ao momento no fim do primeiro trajeto, de ok, eu sou capaz de ir além disso, e você entrou nessa ponte, né? Com uma estratégia sua, absolutamente sua. Então, isto mostra a sua capacidade de liderança e que, mesmo se em certo momento você pode passar por momentos difíceis, você facilmente tem a capacidade interna de encontrar uma solução. Essa sua forma de ressignificar o que estava acontecendo, né? No primeiro momento estava meio complicado, mas de repente você ficou centrada, respirou fundo e conseguiu fazer brilhantemente o outro trajeto de uma forma super criativa. Então aqui a gente trabalhou a criatividade, a sua reação diante dos desafios, como você lida com os obstáculos. Então foi só isso aqui, esse pouquinho já trouxe muita coisa para a gente trabalhar. Com certeza. No mais, para a gente finalizar, convidar todas as pessoas que conheçam, né, esse método. Aqui está. Eu volto para Portugal, mas fica aqui a Adriana, que é a primeira aluna.
e são todos bem-vindos, obviamente, não é, Adriana? Agora é com você, realmente. Eu convido vocês para virem conhecer esse trabalho incrível que está sendo feito em Cebolas, Paraíba do Sul, e aproveitar para conhecer também um pouco o lugar, as coisinhas bonitinhas que tem, o ar bucólico, que Paraíba do Sul é super arrumadinho, a Cebolas é uma graça. Então estão todos convidados para virem a Cebolas, conhecer o lugarejo e vir conhecer o nosso trabalho.